Nós temos uma longa agenda hoje, mas agora é hora de nós ouvirmos a palavra de Deus. Apertadinho aqui, né? Já acostumou de manhã com aquele espação lá? Aqui ficou apertadinho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje de manhã, quem não foi, perdeu. Foi maravilhoso, foi extraordinário, foi espetacular. Eu estava ali fazendo uma lista de adjetivos para falar sobre aquilo que aconteceu e foi de manhã. Eu não vou entrar em maiores detalhes, porque hoje não dá tempo. Mas quem estava lá soube, viu, participou, experimentou. Que dia extraordinário, que manhã extraordinária, que culminou com o batismo de muitos irmãos, 25, eu acho. Em nome de Jesus, foi algo extraordinário. Mas nessa noite eu quero voltar a falar num tema que é muito importante. Então, portanto, preste bastante atenção. Eu prometo que nessa noite eu vou ser bem rápido, bem rápido. Pastor Léo já disparou o cronômetro ali e eu vou terminar antes de você ir embora, prometo. Repete comigo assim: a jornada entre a maldição e a bênção. Deixa eu dizer algo para você, todos nós fazemos parte dessa jornada. Porque em algum momento da nossa vida nós caminhamos, estivemos e vivemos debaixo da maldição, porque todos aqueles que são nascidos de Adão são malditos por causa dele. Deus liberou uma maldição sobre ele quando ele comeu daquela fruta e disse: maldita é a terra por sua causa, e logo malditos são todas as pessoas que nasceram a partir da vida de Adão e de Eva. Mas essa história um dia mudou, porque no mesmo dia que Deus disse que Adão seria maldito, ele disse que também do fruto, da vida, do fruto da mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E esse um seria o portador da bênção eterna sobre a vida de todos aqueles que creem. Eu queria aproveitar esse momento e trazer antes de fazermos a reflexão, trazer um entendimento. O que é, afinal, maldição? Maldição é quando alguém libera uma palavra negativa a respeito de outra pessoa. Então, por exemplo, se eu digo para uma pessoa: você nasceu pobre, você vai viver pobre, você vai morrer pobre. Eu não tenho poder nenhum de influenciar sobre a pobreza ou a riqueza. O que eu estou fazendo é lançando uma maldição. Por outro lado, a bênção é exatamente o contrário. É quando eu posso dizer para a pessoa: você nasceu pobre, mas em Cristo ele levou sua maldição quando foi para a cruz, e na cruz ele se fez pobre para que você pudesse ser rico. Então estou abençoando a vida da pessoa, dizendo que ela pode ser rica através da bênção de Deus na vida dela. Então, bênção e maldição. A grande questão da bênção e da maldição é que pessoas podem lhe amaldiçoar, talvez corriqueiramente o façam. No que diz respeito a mim, por exemplo, eu encaro isso até, às vezes, de uma maneira até divertida. Por quê? Porque eu estou debaixo de uma bênção. E essa bênção ela é irrefutável e ela é irretirável. O Senhor disse para Abraão, nós vamos ler daqui a pouco: abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em Abraão, por causa de Cristo, todas as famílias da terra seriam abençoadas, benditas e abençoadas. Lá em Isaías 54, o Senhor diz: toda arma que se levantar, essa palavra é para mim, toda arma que se levantar contra você não prevalecerá. Toda língua que se levantar contra você, amaldiçoando, em juízo, tu a refutarás. Essa é a bênção daqueles que temem, que seguem ao Senhor. Diz amém? Então essa bênção é baseada em quê? Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim, Gálatas 3, 13 e 14: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A maldição de uma outra pessoa, para mim, na minha vida, eu posso declarar que ela é simplesmente ineficiente, não funciona absolutamente para nada. É uma perda de tempo da pessoa e às vezes até se volta contra a própria pessoa, dependendo do estado dessa pessoa. Um outro tipo de maldição é a automaldição, é aquela que a pessoa aflige a si própria. Quando ela diz assim: eu não presto para nada, nada que eu faço dá certo, tudo que eu coloco na mão fracassa, as coisas que eu tento nunca conseguem funcionar. Então a pessoa está amaldiçoando a si própria. Mas a pior de todas as maldições é a maldição da lei, porque ela procede de Deus.
E a lei disse que aquele que obedecesse seria abençoado, mas aquele que desobedecesse em algum ponto seria amaldiçoado. E o diabo pega essa maldição que vem da lei e ele amplifica na vida das pessoas até o ponto de tornar essas pessoas inúteis, amarradas, presas, canceladas no seu próprio erro, no seu próprio pecado e na sua vida distante de Deus. Então Deus fez o quê? Na sua onisciência, na sua sabedoria, mas também no seu amor e na sua justiça, ele traçou um plano, já que o homem não conseguia nunca romper a maldição vinda da lei, ele fez com que Jesus, o único capaz de romper e de vencer, por quê? Porque ele não tinha erro, ele era perfeito, ele não tinha pecado, então ele era o único capaz de pagar o preço dessa maldição. Por isso o texto diz que Cristo, ele nos resgatou, ele nos puxou do lugar da maldição e nos trouxe para o lugar da bênção. Como ele fez isso? Ele se fez maldição no nosso lugar. Então ele se fez maldito para que eu pudesse ser abençoado. Então ele tomou sobre si a nossa maldição e liberou sobre a nossa vida a bênção que estava sobre a vida dele. Por isso eu posso dizer, eu sou profundamente amado, grandemente abençoado, altamente favorecido. Até quando o Senhor vai fazer essa oração? Até isso virar fé no coração da pessoa, porque nós não somos e não desfrutamos mais da bênção de Deus porque não acreditamos nela. Não é que não acreditamos em Deus. Todo mundo acredita em Deus. Todo mundo sabe que Deus é poderoso para fazer. O problema é que nós não acreditamos que merecemos essa bênção. E de fato não merecemos. Todo o mérito está em Cristo. Ele levou sobre si as nossas maldições. Então, derramou sobre nós a bênção que estava sobre ele. O mérito é dele. Mas se ele me abençoou, logo eu sou abençoado. Grandemente abençoado. E me abençoou porque eu sou amado. Então eu sou profundamente amado. E se eu sou amado e sou abençoado, eu sou, obviamente, muito, muito, muito favorecido. Quem dá um aleluia aí? O versículo 14 diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Você sabia que nós somos gentios do ponto de vista do judeu? Ninguém aqui é judeu, ninguém aqui é israelense, então todos nós somos gentios. Então, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, Jesus morreu na cruz e se fez maldição. E agora nós podemos receber pela fé, repete isso comigo, pela fé, o Espírito prometido. Quantos já tem o Espírito Santo no seu coração? A minha oração é que você seja cada vez mais cheio do Espírito da vida, do Espírito Santo de Deus, que ele encha até transbordar, que os seus sentidos humanos, que a sua alma seja completamente possuída, conquistada e dirigida pelo poder do Espírito Santo. Então essa é uma verdade bíblica maravilhosa, mas nem sempre foi assim. Porque a maldição, ela imperava no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e ainda na vida de muitas pessoas continua imperando a maldição, muitas maldições. Mas eu quero trazer agora para a nossa reflexão um tipo de pessoa especialmente amaldiçoada. Um tipo de pessoa especialmente amaldiçoada que dependeu muito da obra do Senhor Jesus para que a sua situação fosse revertida. Eu estou falando dos eunucos. Eunuco é aquela pessoa que perdeu a capacidade de ter relações sexuais, ele não mais consegue, aquele homem que não mais consegue ter filhos, então ele é eunuco, e às vezes o eunuco, ele é eunuco porque ele foi castrado, usando um termo comum, então ele foi castrado para que perdesse a sua capacidade sexual, e geralmente esses caras ficavam tomando conta do harém do rei, porque ele se tornava neutro, não era mais uma ameaça, então ele era neutro. E a Bíblia diz assim, isso é uma classe especial. Eu vou passar rapidamente só para você entender, mas eu quero mostrar para você que assim como era com os eunucos, assim como era com os estrangeiros, era com qualquer pessoa que vivia ou que vive debaixo dos seus méritos, da sua capacidade, da sua obediência. Esses continuam vivendo debaixo da maldição. Não sou eu que amaldiçoo ninguém. Eu libero a bênção do púlpito, a igreja libera a bênção, mas as pessoas, elas escolhem, pelas suas próprias posturas e escolhas, continuar vivendo debaixo de maldição. Mas, infelizmente, é assim que acontece. Mas olha só o texto de Deuteronômio 23, versículo 1, diz assim: nenhum homem cujos testículos tiveram sido esmagados ou cujo membro viril tiver sido amputado poderá entrar na Assembleia do Senhor. Aqui é uma Assembleia. Então esse tipo de homem não podia nem chegar perto. Por quê? Porque ele era amaldiçoado.
amaldiçoado pela lei, amaldiçoado terrivelmente, não podia fazer parte de nenhum tipo de assembleia religiosa, de festa, festividade ou coisas desse tipo. Por quê? Porque a lei exigia que a pessoa, para chegar na presença de Deus, fosse perfeita, perfeita moralmente, perfeita eticamente, perfeita fisicamente. E ele não tinha essa perfeição. Mas o eunuco, que antes era amaldiçoado, com o passar do tempo, ele recebeu uma palavra profética. Repete comigo assim, palavra. A palavra profética, ela é extraordinária, porque ela é uma promessa feita por Deus, de que uma determinada situação poderia mudar na vida da pessoa. Por que poderia? Porque a promessa, ela precisa achar uma base de fé para poder acontecer na vida da pessoa. Não é um passe de mágica. Deus não é o gênio da lâmpada. Embora eu acho que inventava essa história de gênio da lâmpada a partir das bênçãos de Deus para a vida das pessoas. Mas enfim, Deus não é o gênio da lâmpada, que você faz um desejo e ele concede. Não é assim, é preciso a fé. A promessa precisa se juntar à fé. Então o profeta Isaías, no capítulo 56, versículo 3, 4 e 5, diz assim: não permitam que o estrangeiro comprometido com o Senhor diga. Por quê? Porque os estrangeiros também eram amaldiçoados. Então esse estrangeiro, ele não poderia dizer, Deus estava colocando um ponto final ali naquela situação, ou pelo menos profetizando que no futuro, na vinda de Cristo, isso não aconteceria mais. O estrangeiro comprometido com o Senhor, ele jamais, o Senhor disse, o Senhor jamais me deixará fazer parte do seu povo. Essa era a fala do estrangeiro. E ao eunuco ele dizia: não permitam que o eunuco diga, sou uma árvore seca, sem filhos e sem futuro. Deixa eu explicar isso melhor, eu vou de rápido demais, daqui a pouco embola o negócio. Deus não queria que o estrangeiro dissesse que não tem mais lugar para ele, e nem queria que o eunuco dissesse que ele era uma árvore seca, porque ele não podia dar filhos. Então aqueles que eram amaldiçoados, Deus estava trazendo de volta a bênção na vida deles. Eu digo isso porque Deus quer trazer de volta a bênção na sua vida. Talvez você seja uma pessoa, não seja um eunuco, mas com relação a Israel, certamente todos nós somos estrangeiros. O que acontece é que Deus está trazendo a bênção de Abraão através de Cristo para cada um de nós, para que a sua vida não seja uma vida de derrota, para que a sua vida não seja uma vida de problema, para que a sua família possa ser restaurada, possa ser abençoada, para que você possa desfrutar do melhor dessa terra. A promessa diz assim: se quiseres, se me ouvires, se quiseres e se creres, vocês vão comer do melhor dessa terra. Vão até beber suco de uva, da marca que você quiser. Porque essa é uma promessa. E às vezes a gente padece de tanta necessidade, porque a gente não consegue compreender essa promessa. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Se eu fosse você, toda vez que olhasse para mim, liberava uma bênção sobre a minha vida, porque ela vai voltar para a sua. Mas não fala mal pelas costas, porque amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Que isso nunca aconteça com você. Diz amém? Amém. Porque você é profundamente amado, grandemente abençoado e altamente favorecido. Eu gosto de pensar nas promessas de Deus, porque elas são extraordinárias. Uma vez Deus chegou para Gideão, que era um fraco, no meio de um povo fraco naquela época, e disse para ele: levanta, varão valente, levanta na sua força, porque eu vou usar você para libertar o meu povo. Deus é um Deus abençoador, Deus é um Deus que declara a vida e a vitória. E ele estava dizendo: na vida dos eunucos, você nunca mais vai precisar dizer que você é uma árvore seca. Você não é mais uma árvore seca e que não dá frutos, que não pode ter filhos. Então ele diz assim: eu lhe darei, Deus fez a promessa, eu lhe darei dentro dos muros da minha casa um memorial e um nome muito maior que filhos e filhas, pois o nome que lhes darei é permanente. Diga: nome permanente. Vire para quem está ao seu lado, diga assim: nunca desaparecerá. Essa é a promessa de Deus, porque na jornada da maldição em que todos estavam em Adão, para a caminhada em Cristo, em que todos são abençoados, todos são, mas nem todos desfrutam. A nossa jogada aqui é aprender a desfrutar da bênção de Deus. Quem diz amém comigo? Glória a Deus. É para todos? Jesus fala sobre isso, quer ver só? Mateus capítulo 19, versículos 11 e 12, diz assim: e respondeu Jesus: nem todos têm condição de aceitar essa palavra. Nem todo mundo consegue aceitar, nem todo mundo consegue entender. Por quê? Porque baseia a sua história, a sua vida nos seus méritos. E esse tipo de pessoas que baseia nos seus méritos fica sempre se comparando aos outros. E via de regra se compara aos outros para se achar melhor do que alguém.
E esse tipo de gente não consegue entender, não consegue aceitar, não consegue compreender a graça de Deus, o favor de Deus e a bênção de Deus. A bênção de Deus é derramada sobre todos aqueles que creem. Por quê? Porque os que creem estão debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, porque ele se fez maldição para que eu fosse abençoado. Essa é a única razão de você ser abençoado. Você não é abençoado pela sua força, porque você pode acertar aqui, mas vai errar ali. Você pode acertar de novo, mas vai errar, vai errar, vai errar, vai errar. Então sempre você vai estar na dívida e nunca vai conseguir atingir. Mas Deus providenciou Jesus para que nele, diga nele, eu fosse abençoado. Diga nele, eu sou abençoado. Aceita que dói menos. Na verdade não dói nada. Na verdade só tem vantagem. Não tem desvantagem nenhuma. Agora, enquanto você tenta trabalhar na sua força, no seu mérito, na sua capacidade, infelizmente não vai conseguir. Então Jesus diz assim, nem todo mundo tem condição de aceitar essa palavra. Aí ele começa a falar a respeito dos eunucos amaldiçoados. Olha só. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Então é uma questão de fé. E aquilo que era uma maldição lá no Antigo Testamento, Deus está dizendo que pode se transformar na vida de algumas pessoas num dom do Espírito Santo, que nós chamamos de dom de celibato. Por quê? Por amor ao reino. Paulo era um celibatário. Ele dizia que todos pudessem ser como eu. Ele nunca se casou, ele abriu mão da família, ele abriu mão do sexo, ele abriu mão de ter filhos, para dedicar sua vida completamente ao reino de Deus e à obra do Senhor. E ele era alguém amaldiçoado? Se fosse na antiga aliança, seria, mas na nova aliança, ele é um abençoado e abençoador dos irmãos. Sabe por que eu estou dizendo isso tudo? Para nós entendermos e você conseguir compreender que o tempo da maldição na sua vida acabou. E agora nós temos a possibilidade de viver debaixo do tempo da bênção, da graça e do favor de Deus. Deus nunca mais vai ficar irado com aquelas pessoas que estão em Cristo. Deus não vai punir as pessoas que estão em Cristo. Deus até disciplina, mas a bênção dele é destinada a todos aqueles que creem. Se nós voltarmos lá no texto de Gálatas, vai dizer para que a bênção de Abraão chegasse a cada um de nós. Abraão tinha a bênção da longevidade, a bênção da saúde, a bênção da prosperidade, e nele todas as famílias da terra foram abençoadas. A sua família, diga, minha família é abençoada em Cristo Jesus. Então, no Novo Testamento, depois da descida do Espírito Santo, vem uma realidade extraordinária que nos é revelada. É o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, de 27 a 39, e esse me permita não lê-lo todo por causa do tempo, e hoje nós vamos assim avançando rapidamente. É a parte do texto que diz que Filipe, o evangelista Filipe, o diácono Filipe, ele estava em Samaria evangelizando, e Deus fazia muitos milagres através da vida daquele homem. Entenda que eu disse Deus fazia através de... Porque as pessoas às vezes querem pegar o dom de Deus que é lhe dado e transformar isso num dom pessoal, numa arma pessoal, e se achar melhor, mais importante do que quem quer que seja. A importância e o brilho que existe em cada um de nós é a capacidade e o brilho do Espírito Santo da nossa vida. E quanto mais o Espírito brilha, quanto mais a luz de Deus brilha, vocês viram aqui em alguns relances que essa luz voltou a funcionar, e como esse palco fica iluminado. Quanto mais a luz de Deus brilha sobre a sua vida, mais de Deus você tem, e mais reconhecimento da parte dos homens você vai ter, e isso é bênção do Senhor. A bênção do Senhor se manifesta na vida das pessoas, quando elas conseguem, por exemplo, ter uma família abençoada, onde não há aquelas dissensões terríveis e profundas e continuadas. Algum probleminha vai ter, tudo bem, mas é uma família que é abençoada, no marido, com a esposa, com os filhos, com os pais. Isso é algo extraordinário, quando a pessoa é abençoada onde trabalha, porque essa é a bênção que vem sobre Abraão e é a bênção nossa. Você vai ser abençoado aonde pisar a planta do seu pé. A gente eu fiquei com tanta saudade do culto lá no sítio,
porque lá foi um lugar muito especial para nós, para mim e para muitas pessoas que estão aqui, que estavam lá de manhã, mas o lugar não é o lugar necessariamente que vai atrair a bênção de Deus. O que atrai a bênção de Deus são os abençoados. Tem algum abençoado aqui? Se você é abençoado, você atrai a bênção de Deus. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Você é um imã que atrai a presença de Deus. Ou se Deus for um imã, você é o metal e você é atraído por ele. Entenda como você achar melhor, mas o que eu quero fazer você entender é que você é abençoado. Você é abençoado. Mas a minha situação não é de abençoado, situação é passageira. A situação vai passar, mas a bênção de Deus continua sobre a sua vida. Quem diz amém para isso? Sabe, aquele eunuco era um cara muito importante. Ele era o tesoureiro, ele era o ministro da economia do reino da Etiópia. A Etiópia existe lá até hoje. Até hoje. E por causa desse cara, o evangelho chegou na Etiópia. Uma vez que eu fui a Israel, estava subindo no elevador no Shabat, e entrou no elevador uns judeus, mas judeus muito pretinhos, preto com força. Não é o preto brasileiro. O preto brasileiro é... Até tu, Glauber, é preto com força. E a gente ficou descobrindo que eles eram judeus etíopes. Por quê? Porque um dia esse eunuco, ele foi visitado por Filipe, na carruagem, e ele se converteu, e ele foi batizado, e ele fez o quê? Ele levou a bênção com ele, porque a bênção não estava só no templo, não estava só em Israel, a bênção estava onde estivesse um abençoado, e ele era abençoado, o evangelho chegou lá. Onde é que você trabalha? Aquele lugar abençoado. Às vezes você é o portador da maldição. Esse lugar não presta, esse patrão não presta, esse serviço não presta, esse ônibus que eu pego todo dia não presta, esse não presta, aquele não presta. Ah, meu Deus, qual é o crente abençoado que na sua boca só tem palavras de maldição? Vamos aprender a mudar esse vocabulário. Diga: eu sou abençoado. Agora você precisa acreditar nisso. Porque as circunstâncias às vezes não corroboram, mas essa é a verdade. E a verdade é diferente das circunstâncias. As circunstâncias podem ser até um fato. E alguém vai dizer: contra fato não há argumentos. Eu estava falando no encontro. Quem esteve no encontro ontem? Quem esteve lá no encontro? Foi ontem? Amém. Eu estava ministrando para os irmãos lá em João capítulo 9. Diz que tinha um cego de nascença, né? E quando Jesus estava passando, os discípulos perguntaram quem pecou, foi esse ou seus pais, para que ele nascesse cego. E Jesus disse assim: mas para que vocês estão procurando o culpado? Não foi ele nem os pais, foi assim para que a glória de Deus, o poder de Deus se manifestasse na vida deles, na vida dele. E aí Jesus curou o cego. Todo mundo conhece essa história. Agora, era fato que o cego era cego? Era. Ele estava lá há muitos anos, desde que nasceu, não sei quantos anos ele tinha. Era um fato, ele era cego. Mas aquela não era a verdade final. Todo fato pode ser mudado quando alguém tem um encontro verdadeiro com Jesus. Se você tem um verdadeiro encontro com Jesus e crê nessa palavra, a sua vida, a sua história, o seu futuro, ele pode ser completamente mudado e transformado. Você crê nisso? Pergunta para quem está do seu lado: você crê? O que eu preciso fazer? Você não precisa fazer nada, você só precisa acreditar. Mas não tem que fazer nada, não. Só acredita. Tem que pagar? Não, é de graça. Você só tem que acreditar. Acreditar que Deus ama você. E Ele amou você de tal maneira que entregou o seu próprio filho para morrer no seu lugar. Esse é o amor de Deus por nós. É o amor que excede todo o entendimento. Na sua altura, na sua profundidade, na sua largura e no seu comprimento. É o maior de todos, que expande, que ultrapassa o conhecimento humano. Então aquele etíope, ele era um cara muito importante. E Deus falou para Filipe, o Espírito Santo falou para Filipe se aproximar da carruagem dele, ele se aproximou. E o etíope estava lendo o profeta Isaías, já no livro de Isaías, no capítulo 53, e verdadeiramente ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas doenças, levou sobre si. Nós o reputávamos como ferido, aflito de Deus, oprimido, e olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. E ele estava lendo isso, eu não conseguia entender. E Filipe perguntou para ele: você está entendendo o que você está lendo? Eu estou dizendo isso para você
Porque você não vai conseguir chegar na comitiva do ministro de Economia de um país estrangeiro no Brasil, se aproximar dele, sentar do lado do carro dele e dizer e fazer uma pergunta dessa. Só Deus podia fazer aquilo. E a humildade daquele homem em receber aquela pessoa desconhecida no meio de um deserto, que normalmente alguém ia pensar, é ladrão, e receber aquele homem sentado ao lado dele, ser humilde. Por isso Jesus, ele fala lá no Sermão da Montanha que abençoados, bem-aventurados são os pobres de espírito, os humildes. Os humildes são aqueles que se colocam e se reconhecem debaixo da poderosa mão de Deus, sabem que não são nada, que não têm o suficiente, que tudo aquilo que eles têm não é o suficiente para merecer, então eles se colocam em humildade. E aquele eunuco etíope, ele se colocou nessa situação, e Filipe teve a possibilidade de explicar para ele o evangelho, explicar que aquele texto de Isaías 53 estava falando de Jesus, não era do profeta, estava falando de Jesus que havia vindo, que já tinha passado pela terra, que tinha sido morto e que ressuscitou no terceiro dia, e que na ressurreição de Jesus, nós vimos de manhã nos batismos, a pessoa morre para esse mundo, morre para a sua vida pregressa, para os seus pecados, e ressuscita para uma nova vida. Gálatas diz, eu já fui crucificado com Cristo. Quem está em Cristo já morreu. Já fui crucificado com Cristo, vivo não mais eu, está morto, mas Cristo vive em mim. Essa é a história, essa é a sua vida, essa é a sua bênção. Talvez você não perceba isso nas suas atitudes, porque a sua mente ainda está voltada para o seu passado, as suas lembranças, para coisas da carne, mas o que está acontecendo é que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele não desistiu, ele não parou, mas ele continua, ele está avançando, no sentido de você ser convencido primeiro na mente, para que o seu espírito possa ser transformado, e você desfrutar da bênção de Deus sobre a sua vida. Diga de novo, eu sou abençoado. Essa igreja é abençoada, nós estamos debaixo da bênção. Nós compramos aquele sítio agora com uma entrada de 50 mil reais e não tinha um tostão. E foi feita uma proposta, eu falei, aceita, mas não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro, mas vai ter. E pagou lá a entrada e continua sem dinheiro. Não tinha antes, continua sem ter hoje. Deus abençoe que essa oferta de hoje seja boa, porque essa semana tem um monte de coisa para resolver. Mas eu creio na promessa. E a promessa está lá em Filipenses. O que diz lá em Filipenses 4,19, hein? O meu Deus, segundo suas riquezas, o meu Deus, segundo as suas riquezas, através de Cristo, suprirá cada uma das minhas necessidades, sabe? Tudo é através de Cristo. As riquezas são de Deus e o suprimento vem sobre nós. Eu não sei como é que Deus usa para suprir a sua necessidade. Talvez use pelo seu trabalho. Normalmente é assim que Ele faz. Ele abençoa pelo seu trabalho. Se você é um empregado, se você é um funcionário público, se você é um profissional liberal, se você é um empresário, Deus abençoa o trabalho das suas mãos. E o Salmo diz, Salmo 127, 128, feliz serás e tudo te irá bem. Isso é a bênção de Deus. E o contrário da bênção é a maldição. O que é a maldição? É aquele que levanta de madrugada, que dorme tarde, que come o pão de dores, trabalha pra caramba, muito mais, mas não consegue ver o desfrute daquilo que ele está fazendo. Vê a diferença da bênção e da maldição? Diga, eu sou abençoado. Por isso, quando você chegar no seu trabalho, comece a declarar a bênção de Deus sobre o seu trabalho. E se o seu trabalho for tão complicado e as pessoas não conseguirem compreender isso, Deus vai te dar um trabalho novo. Talvez te dê uma empresa nova, para aqueles que querem. Aí pessoas sonham em ser funcionárias públicas, quem sabe você não vai passar num concurso. O que eu quero dizer é que Deus tem a resposta certa para cada pessoa, porque você é um abençoado. Aquele etíope, ele só foi humilde. E Filipe anunciou para ele o evangelho, falou de Jesus para ele. E ele creu. E quando chegou em determinado momento da viagem, tinha água, ele disse, o que me impede de ser batizado? E Filipe disse, nada. Você crê? Creio. Se crê, ok. Ele parou a carruagem, vamos descer na água, vamos batizar, e batizou, e o texto está aí, você pode ler depois.
E diz que quando ele saiu da água, Filipe desapareceu, foi arrebatado, sumiu, foi para outro lugar, para Azoto. E ele entrou na carruagem dele, na caravana dele, seguiu para a Etiópia feliz. Diga, feliz. Feliz. Sabe, às vezes a gente mede a nossa felicidade muito baseado nas circunstâncias, muito baseado nos problemas. Mas a paz de Deus, o amor de Deus, a alegria do Senhor, ela é muito maior do que uma circunstância passageira. Circunstância sempre vai passar. O problema sempre vai passar. Mas Deus, ele permanece para sempre. Oh, meu Deus, quem diz aleluia para isso? O problema nosso é que a gente não acredita, mas eu não vou nem citar o texto que o pastor Jefferson já citou aqui, o que Paulo diz, o que o Espírito Santo diz, e assim seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Nós somos reprodutores, como papagaios, daquilo que é ensinado na televisão, nas mídias sociais, no que as pessoas falam, os influencers que influenciam o que não tem capacidade de fazê-lo e começam a se repetir, se repetir, se repetir, se repetir, se repetir, se repetir. Isso é uma estratégia. É uma estratégia psicológica, uma estratégia emocional. Por isso nós precisamos estar firmados na palavra, porque a bênção, ela está tomando lugar da maldição. Não importa aquilo que fala, importa aquilo que é. Então, recebe, envia histórias dizendo que a inflação subiu, os juros estão muito altos. Vamos falar de economia, né? A taxa tributária é absurda, os custos para nós vivermos hoje é um absurdo, e o país tem uma taxa de juros muito alta e cobra muitos impostos, e a gente não tem resultado nenhum disso, nem na saúde, nem na educação, nem na segurança. Tudo isso é verdade. Mas se você começa a se meter demais com a sua cabeça, com a sua mente, só pensar nesse tipo de coisa, você vai ficar paralisado igual todo mundo. O que nós precisamos de uma promessa. Quem é abençoado aqui? Amém. Pergunta para quem está do seu lado, tem certeza? Então, se você é abençoado, vamos lá. Lennon, vamos lá, vamos botar você para trabalhar. Vitor está de folga. Já viram como é que Vitor está bonito hoje? Mas eu não sei se ele veio encontrar com alguém. Uma coisa assim. Eu pensei que ele fosse pregar no meu lugar e ninguém me avisou nada nessa escala, né? Ele veio hoje bonitão, hein? Olha que coisa, hein? Bota Isaías 60, por favor, versículo 1 aí. Olha só o que a palavra de Deus diz. Meu Deus do céu. Está em 53, agora vamos avançar para Isaías 60, foi só para descontrair, hein? Isaías 60 diz assim: dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Vamos colocar isso na primeira pessoa? Vamos ler juntos então? Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Primeira pessoa, nasce sobre? É isso que você tem que orar e tem que declarar todo dia. E vai para o trabalho, ruim, não tem nenhum tostão, mas dispõe-te e resplandece. Por quê? Porque a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre você. Quer ver só o que diz o versículo 2? Quem tem a bênção de Abraão aqui? Mas a bênção de Abraão é só para quem está em Cristo, hein? Mas eu já aceitei Jesus, eu já levantei a mão. Mas se não acredita, Diego, não adianta nada, o seu negócio não prospera. Lá em Malaquias diz, ou é Ageu, você que sabe esse negócio de oferta, né? Coloca no saco furado, até ganha, mas não consegue desfrutar de nada do que ganhou. Essa história precisa mudar. Olha só o que diz o versículo 2. Porque eis que as trevas, o quê? Cobrem e a escuridão, mas, não, diga mais. É importante dizer esse mais, mas, onde é que as trevas estão? Sobre a terra. E a escuridão estão sobre? Mas, sobre, aparece. Mil cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Tem uma crise aí. A crise é para quem está lá. Sobre a minha vida, sobre a minha empresa, sobre o meu negócio, sobre a minha família, permanece a glória de Deus. A mão do Todo-Poderoso está sobre mim. Você pode ter sido um eunuco, pode ter sido um estrangeiro, pode ter sido o que for. Mas hoje, você é um abençoado se você está em Cristo. Essa é a jornada entre a maldição e a bênção. Até o eunuco, que nasceu eunuco, que castraram ele.
Ali fala em testículo esmagado. Imagina. Pau! Jesus abriu a porta para que a bênção chegasse na vida desse cara. Um nome e um memorial que jamais seriam esquecidos. Nós estamos... Que dia é hoje? 21. Isso me lembra que ontem foi 20. Significa dizer que venceu conta ontem, eu tenho que pagar amanhã. Lembrei. Basta cada dia o seu mal. Nós estamos no dia 21 de junho de 2026. Esse eunuco aí viveu em algum momento entre 30 e 40 depois de Cristo. Ou seja, pega 2026, diminui por 30 ou por 40 e vê quantos anos faz. Quase 2.000 anos. A promessa que Deus fez em Isaías, volta o texto de Isaías, lendo para mim, Isaías 56, o último versículo que eu separei aí, que eu não lembro de cabeça qual é. Eu já estou falando demais, né, Léo? Porque você não sabe tudo que vai acontecer ainda. 56. Isso. O último que eu separei, eu não lembro qual é, não sei se foi o 3 ou 4, vê aí. Deixa que eu acho aqui que vai ser fácil. Versículo 5, 56, 5. 5. Darei a minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno. Darei a cada um deles, que nunca... Você sabe que essa promessa se cumpriu na vida desse cara. Ele teve filhos? Não, ele era eunuco, era castrado. Mas nós estamos aqui 2.000 anos depois, falando a respeito da fé que ele teve. Quem está me entendendo? Irmão, creia, o tempo da maldição na sua vida acabou. Chegou a hora de desfrutar a bênção. O que eu preciso fazer? Não faz nada. Tudo que Deus quer, e requer e espera é que você apareça diante dele com as suas mãos vazias. Vazias do quê? Não tem que dar nada. Vazias do seu ego, vazias do seu orgulho, vazias de se achar melhor do que quem quer que seja, vazias de querer se comparar a outras pessoas. E quando você levanta essas mãos em sinal de rendição, então vou levantar as minhas mãos e... pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Tá bom, obrigado, valeu. Depois vocês cantam com o Leão isso tudo, que aí é melhor do que comigo. Quando eu levanto as minhas mãos vazias, porque eu não tenho nada para oferecer. É aquela coisa que a gente vê nos filmes de bandido e mocinho, mão para cima. Não tem nada para oferecer, a não ser declarar um aleluia. Aleluia, eu já expliquei para vocês, vou explicar de novo. É uma palavra hebraica que é a mesma palavra em todas as línguas e significa louvado seja Deus. Senhor, não tenho nada, eu venho diante de Ti de mãos vazias, mas louvado seja o Teu nome. Aleluia, 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 aleluia. Um dia o anjo Gabriel chegou para Maria e disse: salve, agraciada, você é favorecida, você é mulher entre as mulheres. Deus olhou para você e viu, e ela disse: eu? Essa serva, pega o cântico de Maria lá, vem ver, a mais humilde, a mais pobre, da tribo mais insignificante. Mas o anjo disse: você achou graça, mas eu não tenho nada, isso que eu quero. No final ela disse assim: cumpra-se em mim, conforme a tua vontade. Quem diz aleluia? Quem tem mãos vazias para oferecer? Se você está com a mão cheia de orgulho, de ego, você está aqui julgando, você está aqui pensando, raciocinando, refletindo, sabe, se isso é verdade, se isso é bom ou ruim, as suas mãos ainda não estão vazias, elas precisam se esvaziar, o seu coração precisa estar vazio. E quando ele tiver, você vai poder levantar
Eu acho que é por isso que os pastores dizem assim: quem quer receber Jesus nessa noite? Levanta a mão para mim. O levanta a mão é para poder descobrir quem é a pessoa, né? Mas eu acho que tem um valor muito maior, que é levantar uma mão de quem depende. Por isso o profeta Isaías, a gente falou tanto de Isaías hoje, diz assim: a mão de Deus ela não está encolhida que não possa salvar. Ela está estendida para aquele que levanta as mãos na direção dele. Ele quer segurar a sua mão hoje. E o convite dele é: levante as mãos e diga aleluia. Você pode ser crente novo, crente velho, pode nem ser crente. Vai ser hoje em nome de Jesus. Só levante as suas mãos e diga aleluia, 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 aleluia. Você não levanta as mãos não, mas canta, pelo amor de Deus. Canta aleluia para nós aqui. Quem pode levantar as mãos para Jesus hoje? Vamos ficar em pé.